Giornale Giovanna Felici. Apoio Acessórios e Looks em Pilau. Inbuilt. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Cibrama. Ótica Noal. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. No bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, teremos os reconhecidos conhecimentos do médico ortopedista e traumatologista Dr. Daniel Barros. Formado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, com residência em Ortopedia e Traumatologia, especialista em Cirurgia da Coluna Vertebral, Fellow em Cirurgia da Coluna Vertebral no Canadá. É diretor técnico do Hospital São Francisco, preceptor da Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário de Santa Maria. Integra o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, IORT. Muito grata pela sua digníssima presença aqui em nossos estúdios, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Seja bem-vindo. Doutor, a área da ortopedia e traumatologia é bastante abrangente. Quando o paciente precisa procurar estas especialidades? Na verdade, a área são coisas diferentes. A área de traumatologia é tudo que está envolvido ao trauma e às fraturas em geral. Na verdade, a traumato ela atende todos os traumas ou as fraturas de todo o esqueleto apendicular, que seriam braços, pernas, e também do esqueleto axial, né, da coluna vertebral, menos a cabeça para baixo, todos os traumas, as fraturas são atendidos pela traumatologia. Correto. E já na ortopedia são as lesões musculoesqueléticas que não são relacionadas a trauma, que são as lesões crônicas, no caso das lesões de joelho, de quadril e mais especificamente no meu caso, as lesões de coluna vertebral, né? Tanto as deformidades quanto as degenerações, as hérnias discais que acometem a coluna vertebral. Claro. E os médicos que escolhem o caminho da ortopedia e traumatologia, eles são capazes de restaurar o mais alto nível de movimento e função, né, do paciente. Hoje é uma especialidade que está muito avançada e temos ótimos tratamentos para todos os tipos de patologia com excelentes resultados. Sim. Né? De um modo geral, é avaliada a condição do paciente, os casos, né, e posteriormente a indicação das ações para auxiliar na recuperação das lesões, né, em questão. Hoje, como nós trabalhamos, como na clínica, existem especialistas para todas para cada área, no caso, desde pé e tornozelo, desde joelho, desde quadril. Então, com isso, ele fica... o médico consegue ter muito mais detalhes da patologia, começa a ter muito mais experiência sobre aquele tipo de tratamento, porque acaba fazendo muito mais aquilo, diferente no passado que, por exemplo, o ortopedista ele tratava todo tipo de patologia, claro, da cabeça aos pés, então ele acabava tendo menos experiência em várias coisas, e hoje com essa especificidade, com as subespecialidades que a gente chama dentro da área, acabam que os resultados acabam sendo muito melhores, né? Claro, então a IORT, né, ela abriga todas essas especialidades. Abriga todas as especialidades. Agora vamos aprofundar sobre algumas patologias. A hérnia de disco é uma das patologias mais comuns. Como elas ocorrem, como podem ser evitadas e qual o tratamento adequado? Na verdade, a hérnia, o disco intervertebral, ele funciona como uma espécie de amortecedor. Ele serve para absorver cargas. Então, e com o passar do tempo, a gente começa a sofrer um processo degenerativo da coluna, que é um processo fisiológico, que acontece em todas as pessoas. Ele começa a desidratar, geralmente após a terceira década, começa a sofrer um processo de desidratação, começa a ficar mais duro, então perde a elasticidade dele e sofre as rupturas. O disco ele é composto por um anel fibroso externo que dá a sustentação de carga e a estabilidade da coluna vertebral. E quando rompe esse anel fibroso, que é essa área de sustentação,
O núcleo, que é a parte central mais mole, ele pode sair, que aí é a formação da hernia de disco. É quando ele sai por esse anel fibroso e então ele faz a hernia de disco. Não é que se possa evitar a hernia de disco, porque na verdade isso é um processo que acontece com o passar do tempo, o processo de envelhecimento do disco. Mas as pessoas que levantam peso, que ficam em posições viciosas, que têm sobrepeso, que fazem atividades que têm muita carga, eles são muito mais propícios a desenvolver a hernia de disco que uma pessoa que tem uma boa musculatura, principalmente ao redor da coluna vertebral, que não faz atividade com muito impacto e não levanta muito peso. Quer dizer, então o prognóstico dessa pessoa, ela é muito bem... Depende tem uma chance, então da atividade que a pessoa desenvolve. Depende da atividade, depende do impacto, depende do peso. E também existem os fatores, né, os fatores estruturais, porque alguns dos casos eles têm uma origem genética e tem uma degeneração muito mais precoce, mesmo apesar de ter boa musculatura, mesmo apesar de não ter uma carga excessiva em cima desse disco, tu também pode desenvolver uma hernia de disco. Então, na verdade, a melhor recomendação é evitar coisas que causam muito impacto na coluna, atividade, para não sobrecarregar. Não sobrecarregar e ter uma boa musculatura ao redor daquela região da coluna, que seria o que mais ajudaria a prevenir. Muito embora a prevenção total não exista. Não existe. Doutor, percebe-se um percentual elevado de pessoas que sofrem com dor nas costas, né? E a hérnia de disco, ela provoca dores intensas, né? E são dores que irradiam para outros membros. A percepção dessa dor serve para um processo investigativo? É o momento certo de procurar o especialista? Na verdade, sempre que tu tem dor irradiada, no caso as hérnias discais cervicais, elas vão comprimir a raiz cervical, vão dar dor no braço, ou direito ou esquerdo, dependendo do lado que for a hérnia. As lombares vão doer as pernas. Sempre que tu tiver uma dor irradiada, no caso do braço, que a gente chama de uma cervibraquialgia, que for até a mão ou abaixo do cotovelo, e no caso de dor lombar, que se irradia para a perna, abaixo do joelho, que se caracteriza a lombociatalgia, sempre necessita uma investigação, porque com certeza existe uma compressão da raiz nervosa e a grande maioria das vezes provocadas por hérnias discais. Correto. E em relação a outras deformidades da coluna vertebral, a exemplo da escoliose e da cifose, como se trata, doutor? A cirurgia é o único caminho? O que você pode ponderar? Na verdade, a cirurgia, na grande maioria dos casos, é exceção nesses casos. A cifose é a deformidade lateral da coluna, quando está olhando na projeção de frente e a pessoa tem uma curvação lateral da coluna. Existe um teste, que é o teste de Adams, que é quando a criança se abaixa e fica com uma gibosidade costal bem maior, que seria um screening para se fazer, até em escolas, para ver se realmente tem uma deformidade na criança ou não, porque as escolioses, elas se desenvolvem no estirão do crescimento, né? Que está relacionado, na realidade, na menina, que tem 10 vezes mais casos que no menino, por volta de 2 anos antes da primeira menstruação, que ela vai fazer o estirão do crescimento. Então, nesse estirão que ela vai piorar a deformidade. As escolioses só são consideradas de tratamento cirúrgico quando elas têm acima de 40 a 45 graus, que são as exceções, na realidade. A grande maioria dos casos é de tratamento conservador. A indicação de uso de colete, em alguns casos, quando não são casos graves, quando se tem uma estimativa de crescimento grande e quando tem uma curvatura que seja maior que 25 graus ou menor que 40, ainda tu tem indicação de usar colete. O colete, na maioria dos casos, ele não reduz a deformidade, ele só impede que essa deformidade cresça. Então, a indicação mesmo do colete é para não deixar esse paciente evoluir para um tratamento cirúrgico. É segurar naqueles graus menores que não tem ainda indicação de se fazer. Que não avance. E os exercícios físicos, eles previnem essas patologias? Os exercícios físicos, eles ajudam, mas na realidade
os exercícios eles não previnem a escoliose, assim como o tratamento depois da escoliose instituída, ele não vai melhorar. Ele melhora alguns ínfimos graus, ele acaba melhorando, mas não nada significativo. Então, os exercícios de alongamento, eles ajudam a melhorar a parte estética e cosmética da coluna, né? Mas eles não melhoram em si a curvatura, a deformidade da escoliose. Ela permanece. Ela permanece. E continuando sobre esse assunto, em se tratando especialmente de crianças, existe um paradigma de que exercício físico não é recomendado para crianças, né? Que pode atrapalhar o desenvolvimento muscular. É verdade, doutor? Não, na verdade isso não é verdade. Os exercícios são sempre recomendados. Quanto mais a criança for encorajada a fazer exercício, melhor, porque ela vai aprender a fazer exercício e vai ter uma vida adulta mais saudável. Na realidade, o que não é aconselhado é fazer exercício, academia com muito peso em baixa idade, abaixo de 12, 13 anos, não é recomendado. Sim. De uma maneira geral, o exercício é ótimo e ajuda muito até desde toda a parte motora e até na parte cognitiva, porque interage melhor a criança com um grupo, claro. E ele aprende a fazer o exercício, que é o exercício que ele vai fazer depois. Então, o exercício é sempre útil. A única coisa que não é encorajada é a academia com excesso de peso abaixo de 14 ou 15 anos. É pertinente a sua explicação, foi interessante tirar essa dúvida, né? Que o exercício ele contribui para o desenvolvimento da criança. Contribui para o desenvolvimento e é muito útil, né? E não atrapalha, né? Doutor, agora vamos falar um pouco sobre fraturas, né? Os casos de fratura que ocorrem frequentemente, por exemplo, um acidente de moto, um acidente de carro, até mesmo um acidente de mergulho. Quais os casos que você atende com maior frequência no consultório e se esses casos eles são 100% reversíveis? Existe um percentual de sucesso na recuperação destes pacientes? Na verdade, vamos falar mais em fratura de coluna vertebral, né? Na verdade, as fraturas de coluna, elas são classificadas, existem as fraturas que são estáveis, que elas suportam a carga do corpo, então Sim. tu não precisa indicar tratamento cirúrgico, são fraturas que vão evoluir bem, são as fraturas menores, digamos assim, que se trata com colete, evolui bem, tem ótimo prognóstico e não precisa de cirurgia. E as fraturas instáveis são as fraturas, e aí precisa de exames de imagem para a gente poder classificar se é uma fratura estável ou instável, e as fraturas instáveis são as que necessitam de tratamento cirúrgico. Geralmente, o problema todo da recuperação é o déficit neurológico que advém da fratura. Na realidade, as fraturas que têm déficit neurológico completo, ou seja, ele não tem função motora e nem sensitiva abaixo da lesão, elas têm péssimo prognóstico e a grande maioria dos casos não vai recuperar. As fraturas que não têm déficit neurológico, elas têm ótima recuperação. E as fraturas que têm um déficit neurológico parcial, aquele paciente que tem uma fratura e daquele nível para baixo sente parcialmente uma perna ou mexe Sim. parcialmente uma perna, são fraturas que têm um bom prognóstico para ter alguma melhora. Às vezes total ou não. E são os casos que têm indicação de se fazer tratamento cirúrgico com urgência. No paciente que tem déficit neurológico completo, que não sente nada e não mexe nada abaixo da lesão, não muda muito o tratamento cirúrgico ser realizado na urgência ou não ser realizado. É um paciente que tem um prognóstico ruim e vai evoluir mal. O paciente que tem um déficit parcial, ou que ele mexe alguma coisa ou sente alguma Sim. coisa, são pacientes que evoluem bem e têm uma melhora, e esse paciente vale a pena investir e fazer um tratamento cirúrgico na urgência, claro. 24, 48 horas depois do acidente. Então tudo depende da gravidade do caso. Então tudo depende, a evolução da fratura depende muito da gravidade do caso. Sim, e a atuação médica é primordial, né, indiscutível, na reestruturação da lesão, né, através da intervenção cirúrgica, no caso que é a sua especialidade, né, dos casos que você recebe. Sim, nos casos que a gente... Sim, e que é possível, né? Os casos que são possíveis têm que ser... os casos que
principalmente os parciais, né, que precisam ser avaliados na urgência. Esses pacientes vão chegar, na realidade, num pronto-socorro e ser realizado tratamento com brevidade, né? Doutor, e o segundo passo após a cirurgia é a fisioterapia? O segundo passo sempre é a reabilitação. É inevitável, É né? inevitável a reabilitação, ainda mais nos pacientes que têm algum déficit, né? Sim. Eles precisam da reabilitação imediata. E aí também depende do empenho do paciente, né, para o seu pronto restabelecimento. Com certeza. Acho que, na realidade, a cabeça do paciente, ela funciona muito bem para a recuperação, não só dos casos de fratura, mas todos os casos relacionados à hérnia de disco, a todo tipo de fratura, até nas patologias degenerativas, que são as mais comuns que a gente atende por degeneração de disco ou da coluna vertebral em si. O psicológico do paciente é o que mais influencia no resultado final. O paciente que quer melhorar, que precisa melhorar, que quer trabalhar, isso é o pensamento positivo. É um excelente prognóstico. A força do paciente para o resultado. Contribui, né, com tudo que contribui muito, com todo o tratamento e e são tudo os que o pacientes médico que evoluem muito mais, porque o paciente depressivo é um paciente que vai já acha evoluir que mal, não vai dar certo. o resultado é ruim, a dor vai ser muito maior. Sim, ele vai sentir muito mais. Vai sentir muito mais, e não que ele não se dê, ele vai sentir muito mais. Mas isso com anos, isso com experiência de cirurgia, a gente começa a aprender muito. Sim, a perceber, né, todos esses detalhes. Doutor, muito bom tê-lo aqui no programa para esclarecer sobre esses assuntos tão relevantes, né, sobre a sua experiência na especialidade em cirurgia da coluna vertebral e também em ortopedia e traumatologia. Já fica o convite para você retornar em outra ocasião e continuarmos conversando, né, e informando a quem nos assiste sobre essas questões tão importantes, né, e que merecem esclarecimento. Então foi um enorme prazer recebê-lo aqui no Jornal. Obrigado pelo convite, fico à disposição. Obrigada. E no Bloco Cultura, a participação do artista Sino da Mata. Não saia daí, na sequência tem mais Jornal.